Boa noite a todos, que Jesus nos envolva em sua serena paz, para mais uma noite de reflexão em cima dos desenhos animados que levam, né, os lindos casos de Chico Xavier até os nossos conhecimentos. Essa semana eu mandei o link para os nossos colegas aqui e queria lembrar a todos vocês que a Netflix está passando, né? As vidas de Chico Xavier. E uma das primeiras desenhos, logo lá na infância do Chico, era aquela palestra que o Jorge fez sobre lamber a ferida. E eu fiquei assistindo novamente, vendo. A gente assiste, depois que a gente estuda bastante, a gente costuma ver o filme com outro olhar. Então, eu convido vocês a assistirem de novo As Vidas de Chico, que colocaram na Netflix novamente esses dias, é de 2010, mas a gente olha com um olhar mais evangelizado, vamos dizer assim. Hoje a gente vai buscar um outro caso, né? E a gente assistiu aí o desenho Chico Xavier, Sua Mãe e o Poder da Oração. Como eu falo sempre, os desenhos trazem muitos enfoques, né? Nós poderíamos tirar aí do desenho muitos itens para ser trabalhado, né? Eu achei que o principal seria a prece, associada à fé, né, que vem aí da prece, mas a gente poderia trabalhar todos os sonhos, né? Poderíamos trabalhar as provações, né? Poderíamos trazer hoje o que são provas e expiações, por que que o Chico teve essa aprovação tão difícil na infância. Poderíamos falar de mil e uma coisas, né? Mas eu achei interessante a gente falar um pouquinho desse poder transformador da prece, da oração. Buscando no Evangelho tudo que Kardec nos trouxe e a espiritualidade nos traz, para refletirmos um pouquinho como estamos fazendo a nossa prece. É lógico que a gente vê ali um menino, né, que estava sendo orientado agora, né? Ele tem ali, a gente poderia comparar, até coloquei no final, falando um pouquinho sobre a fé vacilante, né, que a gente oscila muito, né, diante da prece, a gente tem uma fé oscilante, né? E a gente precisa estudar para buscar uma fé robusta, né? Aquela que acredita e a coisa realmente acontece. É lógico que o Chico é uma criança, mas tem uma grande lição aí de como nós devemos encaminhar aí esse poder transformador da nossa fé. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 659, está lá. Qual o caráter geral da prece? E está a resposta da espiritualidade. A prece é um ato de adoração a Deus. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. Pela prece, podemos fazer três coisas: louvar, pedir e agradecer. O desenho aí, ele busca destacar a importância e os benefícios que nos traz as preces, né? Então, diante de uma situação ali da fome, né? Aquela falta do que comer, 3 dias ele estava sem comer, né? A mãe disse para ele ter fé, né? Para ele fazer preces, para ele pedir que alguma coisa aconteceria. E a gente vê que Deus, por meio de outras, né? De outras pessoas, até aí no exemplo do cachorrinho, nos traz a solução. Basta pedir com a pureza do coração de uma criança. E a gente vai ver que não precisamos para fazer prece, lindas palavras, tudo que o Evangelho nos ensina sobre como orar. E a nossa conversa hoje vai buscar entender essas características da prece, lógico, através do Evangelho. O item fundamental é que Deus espera de nós a renovação. Então a gente vê numa criança ali em desespero, né, no meio da sua aprovação, sem meio, sem caminho. É claro que ele simboliza uma criança, mas todos nós somos crianças espirituais, né? Chico está na fase da infância e nós estamos como crianças espirituais num mundo de provas e expiações. Então esse desenho é o Chico seríamos nós, né? No desespero ali dos dias sem comer,
né? Achando que vai morrer de fome, sendo que a gente pode estar nos aproximando da espiritualidade para obter uma resposta. Então, essa renovação que Deus espera de todos os seus filhos. Mas não é culpa de ninguém, porque nós agimos conforme a nossa visão de Deus, né? Então, se eu fui criada numa igreja evangélica, eu tenho uma visão de Deus. Se eu fui criada sem religião nenhuma, eu tenho outra visão de Deus. Se eu fui criada numa doutrina mais forte, eu tenho aquela visão do Deus que pune, do Deus que castiga, né? Então, esse Deus, ele é um grande mosaico para todo mundo, né? Mosaico no sentido de ter que ter muito tato para encaixar as peças, né? Que existe ali uma posição correta para encaixar as peças, e a gente está sempre atrapalhado nessa montagem, nesse contexto de entender melhor Deus. Então tá lá em Gênesis, a verdadeira face de Deus foi mostrada por Jesus. E ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quando a gente diz que Deus está em nós e nós estamos nele, é verdade. A gente só precisa buscar o caminho e se encaixar dentro das leis dele. Deus está de prontidão ou distante? Então, nessa visão que temos de Deus, muitos têm a ideia de que Deus é um Deus que castiga, né? Então, ele nunca está de prontidão para me ajudar. Ele é um Deus distante, que eu não tenho muita ligação com ele, né? Então, tudo isso precisa mudar na nossa cabeça, porque Deus, ele é o grande espírito do universo. Ele está em todas as partes, ele está em tudo, ele está em tudo, ele está em nós. Porque quando erramos, a gente sabe que acende ali uma luzinha vermelha, não é? Deus é essa energia que pulsa em tudo o que foi criado, ele é o espírito do universo. E eu lembrei, e gosto muito do Raul Teixeira, que ele fala que pedir é fácil e também complicado, agradecer a gente agradece, mas louvar, eu acho muito interessante a definição dele de louvar. Ele diz que louvar é quando o nosso queixo cai diante da assinatura de Deus. Quando Deus assina naquele jardim florido, né? Quando Deus está naquela fruta que ela é tão perfeita, né? E que enche uma árvore inteira, aquela cor, aquela fruta tão perfeita. Olha a maçã de cor vermelha, com sementes, ou então, nos animais, que riqueza tem um pavão, né? Olha esse pavão branco, então. Então a gente fica, quando a gente fala, nossa, que lindo, isso é louvar. A gente fala, nossa, que lindo, mas não diz, obrigada, meu Deus. Que construção maravilhosa da natureza, do reino animal, das plantas, da minha criação como ser humano. Não, a gente não, a gente tem esse mas a gente esquece de agradecer a Deus. Em compensação, Raul Teixeira diz que pedir a gente pede muito. E pede errado, porque a gente pede quando o nosso time vai jogar, a gente fica lá, Deus, faça com que o Corinthians ganhe. Se bobear, a gente imagina Deus com a camisa do Corinthians. E não é nada disso, né? Isso não é uma maneira, isso não é esse jeito de pedir, né? É um jeito errado. A gente pede quando nos encontramos em situações de dificuldades, né? E a prece, ela é uma oração, como aí o louvor, quando eu acho muito bonito. E outra coisa que Raul Teixeira diz que eu gosto muito, ele fala que para muitas pessoas, orar é o H. Existe uma hora para orar. Então eu deito à noite, Pai Nosso que está no céu, e depois eu falo, nossa, será que eu rezei o Pai Nosso? Então, o que a mãe de Chico veio mostrar aí é que a gente precisa ter um foco para a oração, né? Porque a gente sabe que a oração, ela nos traz pensamentos bons e pensamentos não tão bons, né? Então aqui tenho a cabecinha com os pensamentos todos negros, né? Vamos dizer assim, os negativos, e a gente sabe que a prece vai nos trazer pensamentos positivos. Então, o que é a prece? É a concentração, é uma concentração natural. Naturalmente, meu pensamento fica escuro ou claro e colorido, né? A semelhança de Deus. Então, é uma concentração natural. Antes de qualquer edificação no caminho humano, antes de todo e qualquer crescimento de evolução no meu caminho, como diz o livro Pensamento e Vida, a prece é uma concentração natural que me leva até Deus. Prece é o divino movimento do espelho da nossa alma
no rumo da esfera superior para refletir-lhe a grandeza. A grandeza divina é tão grande que o divino movimento desse espelho da nossa alma rumo a tudo que Deus nos proporciona, isso chama-se prece, né? Então a prece reflete o conjunto das nossas atitudes perante a vida. Se eu tenho atitudes e pensamentos coloridos, de amor, de caridade, tudo bem. Se eu tenho pensamentos negativos, de ódio, de vingança, de terror, então a prece vai refletir o que somos. E o que somos é o que nós pensamos, né? A prece é um recurso renovador, como diz o Evangelho, mas é você que tem que buscar a sintonia com as leis de Deus. Então, ele fala lá no Livro dos Espíritos, na 661, que as boas ações são a melhor prece. Então, tudo que eu faço de bem ao outro, o pensamento colorido e bom que eu determino, que eu lanço ao universo pelos outros, né? Eles são a melhor prece, são as nossas boas ações, porque os atos valem mais do que as palavras. Então, quando pergunta sobre a prece, lá na pergunta 661, ele vai falar que os nossos atos de caridade, de ações do bem, elas valem mais do que rezar aquele monte de Pai Nosso e Ave Maria, pensando no nosso dia de amanhã. Então, a prece para o Evangelho, ensinada por Jesus, ela é ação no bem. É quando eu liberto o meu pensamento dos medos, dos terrores. Chico estava ali apavorado, né? Já há 3 dias, com muita fome, estômago doía. É uma criança a ser educada. Nós somos crianças a sermos educadas neste mundo de provas e expiações. A isso que viemos. Então, no livro Pensamento e Vida também fala assim, ó: imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor, o brilho na direção do abismo. Então, veja, são raios de sol que, se não chegam de uma forma muito clara, é como se um espelho estivesse refletindo aquela luz para o lado do pensamento negro, para o lado do pensamento sombrio. Olha que interessante, né? Então, esta na essência, é a função da prece, buscando o amor divino para concentrar claridade. Então, aquela cabecinha ali cheia de pensamento escuro, obscuro, a prece vai clarear aqueles pensamentos. Então, sobre os vales da ignorância, de quem não conhece o Evangelho, sobre os vales do sofrimento. Então, quando a mãe do Chico chegou ali, ela trouxe luz. E quando eles começaram a rezar, né? Ela trouxe essa essência da prece, que é a busca do amor divino. Esse amor divino, ele vai ser lançado sobre os vales da ignorância, do sofrimento que o Chico estava passando, da miséria, do ódio, que ainda se estendem pelo mundo. Então, ele fala que imagine a face de um espelho bem grande voltada para o sol e ele refletindo aqueles raios para os lugares mais obscuros onde não temos brilho, né? Os pensamentos negativos. E foi aí que Chico aqueceu o coraçãozinho dele com a esperança de que ele podia buscar na prece todos os recursos que ele precisava, né? E eis que entra lá um cachorro com um jatobá na boca e ele consegue se alimentar. Eu citei o filme As Vidas do Chico porque mostra muito essa fase da infância dele com essa madrasta que era um pouco maldosa, né? Então no desenho a gente viu ali a mãe do Chico orando e também fazendo prece pelo filho dela. E ela, ao ensinar o Chico a rezar, ela também se fortalecia nas preces dela para que a espiritualidade pudesse auxiliar o filhinho dela no planeta Terra, né? Então, essa, lá, quem quiser saber mais um pouco, lá no Livro dos Espíritos, está na questão 662, 664, 665 e 666, a prece intercessória. É aquela que a gente pode fazer pelo nosso parente ali difícil, né? Prece pelos vivos, prece pelos mortos, prece para que os bons espíritos auxiliem ali o Chico a passar por aquele momento de dificuldade. A mãezinha representa esse momento da prece intercessória que nós podemos fazer pelos outros. E no Evangelho a gente vai ter lá os requisitos da prece, que é muito interessante a gente lembrar. Onde orar, né? Então tá lá em Mateus. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, ora para o teu pai que está em secreto, né? Então ele mostra muito
que você pode buscar um cantinho, né? O seu cantinho, não é que você precisa se fechar, não, mas um lugar que você silencie, que você possa conversar com Deus e tentar ouvir da melhor maneira possível as suas respostas. O Deus distante, esse que, Deus não vai me escutar, imagina, tanta coisa no mundo para fazer, Deus não está comigo. Isso é criação dos homens. Foi colocado na nossa cabeça esse Deus que castiga, esse Deus que pune. Não, nós temos um Deus que torce para cada vez que a gente resolve mudar a nossa postura neste mundo de provas e expiações e evoluir e procurar o nosso progresso. Porque Deus está dentro de nós, no templo da nossa alma. Se Deus criou tudo, né? Ai, que lindas nuvens do céu, tudo criação de Deus. Deus está nas nuvens, Deus está no mar, Deus está em mim. Deus corre no meu DNA. É por isso que quando eu faço errado, uma luzinha apita, né? Então, onde orar? Em silêncio, você e Deus, palavras bonitas, não há necessidade, vou falar mais na frente. Como orar? Com iniciativa e com ação. Diz lá no Mateus, coloca lá, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Então, o que que é ser puro de coração? É ser humilde, é higienizar a mente, né? Eu mostrei lá aquela cabeça cheia de pensamentos negativos, escuros, e a outra cheia de pensamentos coloridos, preces no bem, né? Nos momentos de dificuldade, a gente vai buscar a oração. Então, vamos higienizar nossa mente, orar de maneira mais humilde possível, com palavras simples, e tá lá no Livro dos Espíritos, na 663, né? Pedir não é perseverar e esperar por um milagre. Então eu peço, peço, peço e não vem. Não, tá lá em cima, ó. Iniciativa e ação. A prece não muda a natureza nem o curso das provações. Ela te sustenta, ela te dá forças. Então, a partir do momento que Chico começa a orar ali na historinha, não é? Ele começa a se sentir abençoado, porque ele deve ter recebido muitas vibrações de amor, da espiritualidade, até que os espíritos amigos orientassem o cachorrinho a trazer o jatobá, tudo aquilo é ajuda do plano espiritual, porque pedir e continuar fazendo tudo o que você tem que fazer, não é ficar sentado ali esperando, né? Então a prece nos sustenta, elas nos dá força. Por quê? Porque nos comunicamos com o alto e o alto começa a interceder por nós. Então os requisitos da prece é orar em silêncio, higienizar a mente para olhar, orar, e eis que lá veio o jatobá para ele matar um pouco a fome dele. Então tá lá em Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abram-se-vos-á. E é muito interessante porque não mostra o pedir, eu sentada no sofá pedindo o dia inteiro, né? Eu tenho que buscar, eu tenho que procurar, eu tenho que trabalhar para isso, eu tenho que bater nessa porta para entrar. Então a gente precisa orar, trabalhar e aguardar com confiança, aguardar com esperança, né? Então, essa conciliação otimista do que eu estou sentindo no presente e que Deus me ampare para que eu tenha um futuro mais tranquilo. Então, Chico estava com fome e ele estava com aquela prece otimista de que o alimento chegaria. E é essa prece de todos os dias que trouxe outros alimentos para o Chico, ele deixou de passar fome. Essa ponte, né, fluídica que estabelecemos com Deus e com a espiritualidade. Otimismo para mudar a minha atitude de pedinte, de reclamão, né? Muitas vezes as pessoas acham que é mais fácil pedir do que trabalhar. Afastar a dúvida e esperar com fé. Pô, não adianta nem pedir, porque Deus nunca me atendeu. Por que que Deus nunca me atendeu? Porque a nossa fé é muito vacilante, né? Nós temos que ter uma fé robusta, aquela que acredita que vai mudar. Eu acredito em Deus, minha hora vai chegar. Até aí a espiritualidade te dá aquele passe que revigora o seu corpo e a fome deixa de existir. Porque eu acredito, eu espero com fé, não é verdade? Então tá lá no livro Pão Nosso, né? Emmanuel diz assim: a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva. Prece não é ação no bem? Quando a gente lembra a historinha da lambida, Chico ficou com nojo, tal, a mãe dele falou, vai lá, e ele foi, as 3 vezes lambeu, né, na luta construtiva. Então, persistindo ou não na confiança,
sem a qual o divino poder encontra obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. Então a dádiva vai chegar. Depende da maneira com que você procede. Se toda vez ele lambesse a ferida, vomitasse e saísse reclamando, se ele continuasse no dia a dia reclamando da madrinha que não dava comida para ele, o alimento não ia chegar. Então eu devo orar, continuar o meu trabalho e aguardar com muita confiança, sem preocupação com o futuro. O que mais traz ansiedade e leva o homem à depressão hoje em dia, já tem dados comprovados disso, é a preocupação com o futuro. O futuro a Deus pertence. Eu tenho que ter uma conciliação otimista do presente com o futuro. Se hoje eu orar, se eu me fortalecer em Deus, a espiritualidade vai estar sempre comigo. E eu vou me progredindo e vou ter um futuro cada vez melhor. Mas não ficar insistindo, né? Ah, o que vai ser de mim no dia de amanhã? E aí Mateus nos traz. Não vos inquietei, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Já estou com fome hoje, né? Vamos resolver o hoje. Então o Chico ganha o jatobá, pega o jatobá e já fala: Meu Deus, será que o cachorro vai me trazer um jatobá daqui a 3 dias? Não. O futuro, olha lá, basta cada dia o seu mal. Hoje eu recebi o jatobá, matei a minha fome, e com essa fé robusta que eu tive de pedir a Deus, dias melhores virão. Porque a gente fala todo dia, a gente pode até não orar muito com Deus nessa sintonia de amizade, de falar com alguém muito próximo da gente, mas a gente fala todo dia uma oração. Todo dia eu tenho certeza que muitos aqui falam essa frase mais do que uma vez. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Jesus ensinou. Então, é do hoje que a gente está cuidando, da minha melhora hoje. Ah, eu vou ficar assim, quando eu fizer 60 anos, eu vou fazer a minha reforma íntima. Não, o futuro a Deus pertence. Às vezes você nem chega, né? Nos 60 anos. Então, sem preocupação com o futuro. Essa frase, toda vez que eu passo pelo Evangelho nesse ponto, eu lembro do meu irmão, que desencarnou, já tem 10 anos, com câncer de intestino. Ele dizia: Eu não posso aposentar com o piso do INSS, esse valor não cobre as minhas despesas, eu tenho que fazer uma previdência, né, essas de banco, particular, privada, eu tenho que fazer tal coisa. Então, nossa, ele esquentava muito com isso. Morreu muito antes de aposentar. Estão todas aí muito bem, graças a Deus. Então, assim, sem preocupação com o futuro. Vamos viver hoje, um dia de cada vez. A limitação do tempo é criação dos homens. Pensar nesse tempo limitado. Ai, não aguento mais, não vejo a hora de chegar à minha aposentadoria. É um tempo limitado, isso é criação nossa. A gente tem que viver um dia de cada vez e cada vez melhor agindo no bem. A bênção do tempo é agora. A preocupação com o amanhã compromete hoje. Então, realmente, se eu digo o pão nosso de cada dia, eu tenho que estar trabalhando isso hoje e repetindo muitas vezes isso hoje. Aí ele diz: e orando, não useis de vãs repetições como gentios que presumem que por muito falar serão ouvidos. Então, a prece não precisa, ó Senhor, absolutamente, eu lhe peço. Não, Pai, eu estou aqui. Estou precisando de ti, estou passando fome. Me ajuda, Pai, me faz uma pessoa melhor, me faz entender o Evangelho. Outra coisa, a gente falou das ações do bem, né? Então, não ter preocupação, fazer prece sem a preocupação do futuro, fazer prece repetindo, aí, se preocupando com as palavras que vai ser colocada, mas tem um item que ele coloca que é fundamental: perdoando. Porque a gente convive no mundo de provas e expiações com aquela pessoa difícil, com a gente mesmo que é difícil, então ele fala assim: Deus não precisa perdoar. Porque a gente fala assim: ah, eu perdoo, vai se ver com Deus. Eu não perdoo. Que se Deus quiser perdoar, não é assim que funciona. Deus não precisa perdoar. A criatura é que se perdoa, que perdoa o outro, ao sintonizar-se com as leis divinas. Quem não perdoa adoece. Então, quanto mais eu entendo que o outro tem o momento dele, que ele siga feliz o momento dele, se ele precisar de mim, eu estou aqui, eu perdoo tudo que o outro faz, mas no caminho da minha evolução eu estou no caminho reto. Porque se eu digo, eu não quero nem ver, eu não perdoo o que aquele irmão fez comigo, a sua prece, ela não tem esse caminho fluídico que a gente está falando. E o que que acontece quando o pensamento é escuro e quando eu não saio dessa sintonia? A palavra está aí.
eu adoeço, né? Eu trago uma doença para mim. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois para ele a intenção é tudo. Está no Livro dos Espíritos, na 659. A nossa intenção é tudo. Jesus recomenda orar e pedir sempre. Olha que bonitinho. Peça, peça a Deus, perseverando no bem, caminho do bem. Então tá lá, né? Nunca desista, lute, mas faça as suas preces. Então, nós colocamos assim como o Evangelho traz muito isso. Pensamentos positivos, né? Ideias positivas levam a quê? Olha lá, ideias positivas que são repetidas sistemática e fervorosamente. O Chico lá, meu Deus, me ajuda, eu gostaria que o Senhor me encaminhasse um alimento, eu estou com muita fome, me ajuda, Pai. Faça com que eu consiga alguma coisa. Então, a ideia é positiva. Então, Pai, aquele emprego que eu tanto preciso, eu sei que vai ser no momento certo. Não precisa ser esse de amanhã ou de depois. Por favor, Pai, faça com que esse emprego atenda às minhas necessidades. Então, uma ideia positiva, repetida ali sistematicamente, com muito fervor, né? Com fé. O que que ela faz? Uma mudança no meu campo mental. Então, o Chico, ele mudou o campinho mental dele ali de tristeza, de angústia, de fome, porque na hora da prece ele já foi atendido, né, com um passe ali revigorante, e logo em seguida a espiritualidade orienta aquele cachorro a entrar com jatobá. Isso vai acontecer na nossa vida também. Hoje não tocou o telefone, mas eu consigo, com ideia positiva, que eu vou conseguir um emprego bom, repetindo, Senhor, me traga uma oportunidade boa, e ali com fervor, né, com uma fé robusta, o seu campo mental, nossa, desempregado, sem dinheiro, vou passar fome, ele muda. Ele muda, você consegue um caminho fluídico, uma, uma, uma ligação muito forte com o plano maior. E aí, essas três coisas juntas, ideia positiva, repetida sempre com fervor, muda o seu campo mental, e essas três situações são as condições para você receber o amor divino. Aquele caminho fluídico, né? Eu sempre lembro de Emmanuel falando daquela floresta, aquele caminhozinho que todo mundo pisa, esse é o caminho. Todo dia pisando um pouquinho, caindo um pouquinho, aprendendo um pouquinho com o Evangelho, a gente vai construindo essa ligação fluídica com o plano maior. E André Luiz diz lá no nosso lar: é lógico que o Senhor não espera nossas rogativas para nos amar. Ele nos criou, gente, ele nos ama. No entanto, é indispensável nos colocarmos em determinada posição receptiva a fim de compreender-lhe a infinita bondade. Para a gente compreender Deus, a gente tem que abraçar as leis dele, né? A lei do trabalho, quantas são as leis de Deus, não é? A lei do louvor, lá da gente viu no começo, Raul Teixeira falando, de admirar aquela árvore, aquela flor, a beleza daquele pássaro, né? Então, são ideias positivas. São repetidas essas ideias positivas sistematicamente, né? Quando eu louvo, e o meu campo visual vai mudando daqueles pensamentos escuros para aqueles pensamentos claros. São condições para a gente receber. Deus nos ama, como eu falo aqui, mas é indispensável a gente tentar buscar essa recepção, que é o quê? Perseverar no bem, pedir, pedir, como Emmanuel está dizendo, que é para a gente pedir muito, Jesus falou, para a gente pedir muito, mas mudar a nossa sintonia de pensamento. Porque a prece é como a luz do sol. O sol não é gostoso, né? Nesse friozinho ele nos aquece. É assim que a gente recebe o amor divino, como se fosse aquele calorzinho do sol. Então a gente tem que ter fé, fervor e a mente limpa, iniciativa e ação para continuar trabalhando, para continuar fazendo bem e perseverar, insistir. Isso tudo muda a nossa atitude de reclamão, de exigente, de ficar chorando ali que a gente está com fome, mas não trabalhar, não fazer nada para reverter essa situação. E a gente vai mudando de atitude e se alinhando a tudo isso que o Evangelho nos traz, que é a grande lei, a lei de Deus, né? Então, o pedinte, aquele que pede, se modifica e desobstrui o canal de comunicação com o Criador. Somos nós que obstruímos, nós que entupimos essa ligação com Deus quando a gente se afasta dele com pensamentos ruins, né?
Mesmo ali aquela criança dizendo, ai, o que eu fiz para merecer? Eu sou tão ruim, a madrinha me pôs de castigo, eu tô com fome, eu vou morrer de fome. Eram pensamentos, né, que precisavam ser mudados. Então, quando ele pede com fervor, a gente desentope esse buraco entre nós e Deus. Capacidade para receber o amor divino. E a gente lembra de Jesus falando: a cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, como estão as minhas obras? Faço pelo próximo, distribuo amor, sou solidário. Tudo isso vai ser de acordo com a minha capacidade, né? O que eu construo para mim vai estar sempre me dando a capacidade de ser atendido de uma forma mais clara. Então, como eu faço isso? Fazendo bem, sendo bom, entendendo que o amor de Deus é ilimitado, ele não vai vir para você em gotinhas, né? Em conta-gotas, não, ele é ilimitado. Então, quanto mais eu faço, quanto mais eu trabalho no bem, mais amor eu tenho. Somente receberemos conforme a medida da nossa capacidade. Cada um está no estágio evolutivo, cada um está aprendendo uma coisa. Quanto mais bem eu faço, quanto mais eu sou bom, mais eu sou merecedor do amor e das bênçãos divinas, né? Lembra sempre da ação e reação. Que ação eu tenho? Quais são as minhas ações para que eu tenha reações? Se a minha ação é tacar uma pedrada no cachorro, ele vai me morder. É a reação do cachorro. Se a minha reação é tratar bem o cachorro, ele vai me retribuir amor, não é assim? Daí dai e ser-vos-á dado. Então, você dá e te será dado. Bonito, né? Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. É o que Lucas fala. Então, é muito importante a gente lembrar que a gente vai receber o que a gente está dando de melhor para a gente. Isso também na prece. Esse pontinho ficou aí. Lembrando de Santo Agostinho, né? É dando que se recebe. Ele continua, né? É perdoando que se é perdoado. Então, Chico, né? Ali na sua ingenuidade de criança, que é a nossa ingenuidade de criança perante a nossa reforma íntima, descobriu ali que aquele fruto junto com água lhe dava um excelente alimento. Olha que interessante. A mãezinha falou, né? Pega esse jatobá, misture com água, que você vai se sentir saciado. Então, é dando que se recebe. Quanto o Chico não deu, né? Então, desde pequenininho, ele já foi recebendo ali. Aquele que ora com fervor e confiança se torna mais forte contra as tentações do mal. Olha a importância da oração. Se eu tenho comigo que eu preciso almoçar, jantar, até coloquei lá na frente, almoçar, jantar, tomar café, eu preciso saber que eu preciso fazer as minhas preces, né? Então, se eu estou lá numa situação de trabalho, o ambiente está meio difícil, me afasto, vou até o banheiro ou a cozinha beber uma água, faço lá a minha prece. Orando com fervor e confiança, todas as tentações se afastam de mim. Então, é coragem, paciência e resignação, que é o que Deus vai nos dar, né? Amparo e inspiração dos bons espíritos. Eu repeti lá embaixo o que Deus nos vai dar. A oração vai ser sempre atendida. Não são as leis de Deus que mudam. Quem ora é que acaba mudando. Então a gente fala, ai, vou orar para tal coisa mudar. Não, não, as leis de Deus não mudam. Somos nós que mudamos. O nosso vizinho difícil não muda, o nosso pai difícil não muda, né? Quem muda somos nós ao sentir que resignação, paciência leva a nossa mudança e a compreensão melhor do outro. Tudo isso a gente consegue na prece, olha isso. Então, eu fiz aqui. Jesus é o centro de tudo, é o templo da nossa alma, né? Então, se ele é um templo da nossa alma, a gente precisa de um alimento chamado prece, um alimento chamado comida para o corpo, né? E um alimento chamado prece para a alma. Que é a prece? O que é a prece? A prece são ações no bem. Pedir com sinceridade, com a mente limpa, perdoar, esperar, presença, iniciativa e ação são as melhores preces, que nos levam a mudar os nossos hábitos. Ser mais sereno, ser mais tranquilo, ser mais humilde é um hábito. Nós não temos esse hábito. Então, nós precisamos perseverar, insistir para construir o hábito, não é? Como diz Emmanuel, primeiro por obrigação até se tornar hábito, né? De construção do hábito, a gente tem a nova atitude. Deus espera de nós, através da prece, a renovação. A gente muda a nossa atitude. Que atitude é essa?
ampliar a nossa capacidade de receber o amor divino. Então a gente vai se renovar para Deus, a gente vai acreditar nele e buscar essa renovação. Essa renovação nos traz os objetivos. Qual o primeiro objetivo? A nossa reforma íntima e a nossa evolução. E qual o objetivo maior? Aquilo que Jesus nos ensinou: brilhe a vossa luz. A nossa energia é tão boa com essa prece, com essa mudança, com esse hábito, com o entendimento que Deus está no templo da nossa alma e com a prece, que é a ação no bem, a esperança, a iniciação, o trabalho, a sinceridade. Nós transformamos isso em hábito que nós não temos, e o hábito persistindo em fazer o bem, ter sinceridade e tudo mais, nós vamos ter novas atitudes. Essa é a renovação que Deus quer. E aí a gente busca o nosso principal objetivo, que é a reforma íntima e que a nossa luz venha a brilhar. Então, eu sempre lembro que numa dos nossos estudos, o Volpe um dia disse: nós não precisamos do café da manhã, do almoço, do lanche da tarde, do jantar. Então, no café da manhã, a gente precisa da prece. No almoço, a gente precisa da prece. No lanche da tarde, a gente precisa da prece. No jantar, a gente precisa da prece. Do mesmo jeito que o corpo sente aquela fominha e precisa ser saciada com alimento, a alma precisa da prece também. Acordo, faço um Pai Nosso, deito, faço um Pai Nosso. Não. Entra no seu quarto, conversa com Deus, fala com Ele das suas necessidades, o que Ele pode fazer para que a espiritualidade te acompanhe e mude um pouquinho e te deixe um pouquinho melhor a cada dia. Muito bonito esse referencial do lanche, né? E aí lá no livro que eu escolhi, né, que é o Pensamento e Vida, tá lá. Dispomos na oração do mais alto sistema de intercâmbio entre o céu e a terra. Pelo divino circuito da prece, eu e Deus, a criatura pede o amparo do Criador e o Criador responde à criatura pelo princípio inelutável da reflexão espiritual, estendendo-lhes os braços eternos, a fim de que ela se erga dos vales da vida fragmentária para os cimos, né, para os altos da vida vitoriosa, né? Muito bonito. Jesus sempre ali nos mostrando o caminho de chegar até o Pai. E repondo, né, como aí a historinha nos mostra, o cachorro ali sendo essa ponte, né, para que a ação divina nos acolha, nos receba. Então, sejas o que for que peçais na prece, crede que será atendido. Está em Marcos. O que Deus concede, que nós falamos lá atrás: coragem, paciência, resignação e boas ideias. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmo. O que Deus não concede? Pedido sem esforço nenhum. Deus não assiste aos que não fazem uso das faculdades que possuem. Você é inteligente, você pode, você tem capacidade. Ele sabe que você tem. Então, ajuda-te, que o céu te ajudará. E como conseguir maior eficácia possível na prece, né? Se pedirmos com confiança, sempre seremos atendidos. Precisamos viver confiantes em Deus e Ele nos dará coragem para enfrentarmos as dificuldades da vida, paciência para suportarmos as dores e as lutas desse mundo de provações, resignação para encontrarmos a paz e a tranquilidade ante as dificuldades da vida. Então, o poder da prece está na fé. E aí a gente já estudou, né? Que a fé vacilante é aquela que quando a gente pede com muita incerteza, hesitando, acreditando que Deus está muito distante e não vai me atender, não é isso? Não, a gente tem que trabalhar por uma fé robusta, que dá perseverança, que me dá energia, que me dá recursos que fazem com que eu tenha fé de pedir a Deus, agradecer ou louvar, e eu serei atendida, porque eu estou construindo esse caminho fluídico entre eu e Deus. E Chico aprendeu, né? E aí, como pedir na nossa oração? Com sinceridade, com muita fé, fervor, mas acima de tudo, humildade. E não tem a oração que uma criança faz que Deus não vá atender, né? Que Jesus nos abençoe. Agradecimentos a esses filmes espíritas que trouxeram muito aprendizado para nós e que assim seja, graças a Deus, queridos irmãos.